quero saudar a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Louvado seja Deus. Você também que está em casa, quero saudá-los com a paz de Cristo. Não porque você está em casa, você não se sinta acolhido também por esta igreja. Deus ama você, nós amamos você. Amados, há um filme na Netflix intitulado Não Olhe para Cima. Já está sendo muito comentado. Não sei quantos aqui já assistiram. Não vou dar spoiler do filme, né? Diga-se de passagem, o filme não é ruim. O filme é muito bom. Vai retratar em todo a trajetória do filme sobre o fim do mundo. Antigamente nós pregávamos sobre o fim do mundo e as pessoas até que não gostavam de ver os pastores pregando sobre o fim do mundo. Por que os pastores pregam? Eu não vejo o fim. A Bíblia, ela tem Gênesis e ela vai até Apocalipse. Nós lemos um livro que nos interessa, tem início, meio e fim. Deus criou este mundo, já teve o primeiro grande fim, conhecido como dilúvio. E agora, nós sabemos que será o segundo e definitivo fim de todas as coisas. É o que nós chamamos de fim daquilo que Deus escreveu. E nós temos o Apocalipse, o último livro da Bíblia. Então o filme, com atores conhecidos, atrizes conhecidas, vai retratar o fim, a extinção total da espécie. Como bem eles dizem, como foi com os dinossauros, há 65 milhões de anos atrás. Mas, amados, a palavra de Deus nos aconselha diferente. A palavra de Deus nos admoesta, nos aponta um outro caminho. E é sobre isso que eu quero, nesta noite, me concentrar e refletir com todos aqui, com esse tema. Olhe para cima, você não se arrependerá. Enquanto esse filme retrata o fim de todas as coisas, a extinção da espécie, e o tema vai todo ele transcorrendo você a não olhar para cima. A palavra de Deus diz: olhe para cima. E eu ainda acrescento: você não se arrependerá. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 21, nos versículos, apenas um versículo, depois eu leio os demais. No versículo 28, Evangelho de Lucas, no capítulo 21, versículo 28. Todos já encontraram? Amém? Diz assim a palavra de Deus: ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Amém? Eu vou tornar a ler. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Você está vendo que a Bíblia, ela nos aconselha diferente? Se nós permitirmos que as distrações,
os prazeres, os cuidados deste mundo venha criar a nossa rotina, o nosso viver diário, a gente pouco a pouco vai deixar que aquilo entre e entranhe na nossa pele, no nosso corpo e nos tire do verdadeiro objetivo de Deus, que é olharmos para cima. E eu achei interessante porque todo o filme enfatiza bastante você não olhar para cima. E eu vejo que as mensagens subliminares, elas atuam de uma forma arrojada. E você precisa estar atento a isso. Mas quando a própria palavra de Deus pede para você levantar os olhos, e diz que quando estas coisas começarem a acontecer, foram palavras de Jesus sobre a volta dele, o retorno dele a esta terra. E que coisas são essas que começariam a acontecer? Eu vou ler aqui, a partir do versículo 25, diz assim, e haverá sinais no sol, e na lua, e nas estrelas, e na terra, angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Então vocês viram que coisas são essas que antecederiam para que nós tivéssemos a preocupação então de olhar para cima. Nós já estamos vivendo sinais semelhantes a esses? Sim. Já temos sinais no sol, e não são poucos. Já temos sinais na lua, que nos chamam a atenção. Nós temos o que a Bíblia chama de 7 estrelas, que nós conhecemos aqui como as 3 Marias, ou seja, o cinturão de Órion. E nós temos uma estrela chamada Betelgeuse. E essa estrela, ela está prestes a explodir. E eles dizem que é a qualquer momento. Vai trazer grandes transtornos à Terra? Não. Ela está muito distante. Não vai trazer transtorno. Mas a Bíblia fala que haveria sinais nas estrelas. Quando isso vai acontecer? A qualquer momento, eles disseram. Pode demorar um pouquinho, mas pode ser amanhã, de tão próximo que está a explosão daquela estrela, conforme os cálculos desses cientistas da astronomia. A Bíblia fala que haveria perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. A Bíblia, quando fala mar, fala de pessoas. A Bíblia diz que haveria uma perplexidade das pessoas no âmbito global. Aí eu pergunto, a população global está perplexa com tudo o que está acontecendo? Sim. Nunca na história da humanidade se viu tamanha situação na qual eu, você, todos estamos enfrentando. Estamos perplexos. Pessoas que já não existem mais, já se foram, mas poderiam estar ainda em nosso meio. Insegurança por parte das autoridades globais, por parte daqueles que são da área da saúde global, mas com informações que nunca nos trazem segurança, mas sempre insegurança e dúvida sobre quando isso de fato vai ter um fim. As pessoas estão perplexas. As pessoas estão desmaiando de medo. Sabe por quê? Porque ninguém quer morrer.
Se eu fizer uma enquete e perguntar, você quer morrer hoje? Ninguém vai dizer sim, eu quero. Então as pessoas estão sim perplexas, porque elas faziam planos para 5 anos, faziam planos para 10, para 15, 30 anos, e hoje ela não sabe se vai poder viver uma semana, se ela vai estar viva em 2022 até 31 de dezembro, se ela vai passar para um ano seguinte. Então o que é melhor, qual é a melhor coisa a fazer nessa situação? Olhar para cima, porque se você olhar para cima, eu afianço, você não se arrependerá, porque eu acredito fielmente nesta palavra, que é a palavra de Deus. Você está ciente disso? E esta palavra, meus amados, trata-se de desfrutar na terra de tudo quanto Jesus já está desfrutando na glória de seu Pai. Eu falei notícias ruins, agora vem as notícias boas. Por isso eu preciso estar olhando para cima, porque é dessa forma que eu vou ficar calmo, é desta forma que eu vou ter equilíbrio, para como cabeça da minha casa, manter as coisas em ordem. Senão vai ser criado um tumulto, uma balbúrdia muito grande no planeta. Quem foi que disse que nós seríamos pegos de surpresa? Todos quanto conhecemos a palavra de Deus, sabemos as coisas que estão por vir, as que já estão acontecendo. E o que é que eu devo fazer? Olhar para cima, porque eu sei que Ele vai trazer todas as respostas que eu preciso, basta que eu confie nele. Eu creio, meus amados, que Jesus está preparando a sua igreja, para que ela não viva com ansiedade, no momento em que todas as coisas dão errado, no momento em que as nações não sabem o que fazer, no momento em que eles apontam a saída, mas aquela não é de fato a saída que vai trazer a tranquilidade no planeta. Então isso cria ansiedade. Mas se olharmos na palavra de Deus, Deus já sabia que tudo isso estava por vir. Então Ele prepara a sua igreja, para que a igreja não viva ansiosa. Não foi isso que o Senhor, ensinando aos seus discípulos, disse? Pega toda a sua ansiedade e joga para o alto, joga para cima, porque Ele tem cuidado de você, Ele tem cuidado de nós. Jesus, eu creio, Ele prepara a sua igreja, Ele está preparando os seus discípulos, os seus servos, para a sua grande volta. Os profetas naquela época já anunciavam que o Messias viria, e as pessoas ficavam dizendo: como? Não vejo ainda esse Messias. Até que o Messias veio e eles não reconheceram. Hoje nós estamos pregando a volta dele, e as pessoas estão como que inertes, voltando àquele passado de não acreditar que ele realmente virá. E nós pregamos isso. Os louvores aqui do altar pregam acerca disto. Os acontecimentos globais anunciam isto. E eu vejo que é Deus preparando a sua igreja acerca da sua volta, porque Ele não quer que eu esteja ansioso. Se tão somente eu me concentrar na sua palavra, se tão somente eu me concentrar naquilo que é verdadeiro, eu vou confiar e vou descansar. Essa vai ser a grande diferença daqueles que estão vivendo sem Deus e querem viver desta forma, mas quando o cinto apertar, quando o cerco for grande, eles não vão saber o que fazer. Nós vamos, porque nós temos o passo a passo, nós temos a receita
nós temos a bússola que vai nos apontar toda a direção pela qual nós devemos passar. Nos versículos 34 a 36 diz assim, ó: e olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados desta vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os habitantes na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais ávidos por estar digno de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Aí vem a pergunta: você está preparado? Você está ávido, ou seja, desejoso? E a sua posição é de estar em pé quando todas essas coisas de fato acontecerem diante dos seus olhos, e muitas já estão acontecendo. A Bíblia fala de bramido do mar, independente do que realmente ela interpreta como pessoas, como seres humanos, mas se olharmos como o mar mesmo, quantos tsunamis nós temos já entrando terra dentro? Então eu vejo Jesus, mais uma vez, através desta palavra, aconselhando a sua igreja, para não se permitir dominar pelos prazeres deste mundo, pelos cuidados desta terra, pois se assim você fizer, com certeza, você não se preparará para o grande dia, e você precisa estar preparado. Qual o dia, pastor? Da volta de Jesus. Observe que foi assim nos dias de Noé. Noé pregava incansavelmente, independente dele pregar, ele estava construindo uma arca da salvação. Haveria lugar para todos? Sim, com certeza. Mas as pessoas preferiram ficar na sua dúvida e pagar o preço para ver o que viria depois, sem precisar entrar na arca da salvação. E o que eles viram foi mortandade de todos os lados, corpos que boiavam e não paravam mais. Jesus, meus amados, é aquele que dirige a sua palavra para todo o povo em todos os tempos. Ele dirigiu na época de Noé, ele dirigiu na sua própria época, e acredite, Jesus está dirigindo a sua palavra hoje. Não teremos como nos desculpar. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Deus está falando, irmãos. Não temos como ficar inertes, não temos como ficar desapercebidos. Já tivemos grandes sinais na lua, e há um grande sinal dela não estar mais fazendo a sua órbita costumeira. A Terra está perdendo o seu eixo de equilíbrio, por tantos danos que já foi causado por nós mesmos a ela. Não estamos sendo bons administradores, como deveríamos ser, porque esta foi a posição que Deus deu a Adão, e que por geração tinha que ser eu e você cuidando bem desta terra. Uma coisa eu posso dizer para os meus irmãos: Jesus voltará para buscar todos os crentes fiéis, mas num momento inesperado. Por mais que você procure se acalmar, não ficar ansioso, seguir o passo a passo, você não sabe qual o dia, você não sabe a hora, mas uma coisa é certa:
Jesus voltará no momento inesperado. E aí vem outra pergunta: e se você estiver fazendo coisas que não devem? E se você estiver fora da presença do Senhor? E se o seu coração não estiver Jesus habitando dentro dele, porque Jesus é a senha para o céu? E se o Senhor tocar a trombeta e você não ouvir? Cristo virá arrebatar os salvos, meus amados. Não se engane, livrando-os da futura ira, chamado a ira do Senhor. A Bíblia fala assim, com Deus não se brinca, e com Ele não se zomba. Então nós não podemos brincar com as coisas sérias que vêm da palavra de Deus. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, nos versículos de 16 a 17, diz assim, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então qual é o objetivo do Senhor a tudo isso que hoje nós estamos vivendo? Com certeza é livrar os crentes fiéis de todas as coisas que hão de acontecer aqui nesta terra, todas as coisas. No versículo 36 do texto que foi lido, diz assim, só para vocês ficarem espertos, né? Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais ávidos, por dignos de haver ou de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar de pé diante do Filho do Homem. Quando Deus preparava-se para falar com os seus, ele dizia: fique de pé. Era a posição. Você está preparado para ficar na posição quando o Senhor lhe inquirir isto? Fique de pé. Jesus, ele quer que cada crente não se distraia olhando para a sua esquerda nem para a sua direita, mas ele quer que cada crente olhe para cima. Porque se nós nos distrairmos, vamos deixar que aquelas coisas entrem no nosso coração e nos distraia. E quando percebermos, deixamos de olhar para cima. Porque não podemos perder o foco. Não podemos perder o alvo. Não podemos perder o objetivo. Observe como Deus tem usado os seus para poder chamar a atenção de forma a estarmos olhando para o alto. Porque da onde vêm as bênçãos do Senhor? O Senhor, ele quer ver a nossa cabeça levantada. Não importa que o Covid-19 está aí. Não importa que alguém muito querido seu já não esteja presente. Não importa se o problema financeiro chegou até você. Não importa se as doenças estão se espalhando. Não permita que a sua cabeça esteja baixa. Erga a cabeça. Levante esta cabeça, diz Deus. O Senhor quer que a sua cabeça seja levantada. E sabe por quê? Ele quer que você tenha a mesma perspectiva que teve Jó, quando olhou por todos os lados e só viu ruína. Mas sabe o que Jó fez? Declarou: eu sei que o meu Redentor vive. A cabeça dele não estava baixa, olhando para o chão. Ele estava olhando para o alto.
Jesus, Ele quer que enxerguemos que Ele está no controle, meus amados, de todas as coisas. Como é que eu, pastor, vou me acalmar? Quando eu descansar nos braços dEle, porque eu sei que Ele está no controle de quem vai reger este Brasil em novembro deste ano, no controle de todas as nações da terra. Foi assim que Deus fez quando usou Nabucodonosor, foi assim que Deus fez quando usou Ciro, homens cruéis na sua época, mas Deus utilizou para que cumprissem os seus propósitos, porque é Deus quem escreve a história. Vem outra boa notícia. Sabe quem fundou a igreja? Jesus. E se você faz parte da igreja, então você está nas mãos dele. Porque ele disse: tudo que o Pai me dá, todos que o Pai me dá, de forma alguma eu o lançarei fora. Você está guardado nas mãos de Jesus. Agora vem a pergunta: como é que está o teu coração? Já tem Jesus dentro dele? Você está certo de que Jesus é o teu Senhor, o teu Salvador? Não está? Então arrependa-se hoje. A Bíblia fala: se ainda hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. E eu sei que o Espírito Santo está falando com você agora. Você não é tolo, você está vendo os sinais acontecendo, os mesmos sinais daqueles pastores velhinhos lá atrás, pregando sobre o fim do mundo. Mas você dizia: eu não vejo nada. Agora você vê peste em todo o planeta. São essas doenças. Nós já temos H1N1, H1N2, H3N2. Nós temos o coronavírus, já teve o Delta. Nós temos agora a influenza. Quem sabe? O Florona. Nós temos agora o Ômicron. Eles só não vão colocar o alfa no alfabeto grego e nem o ômega, porque Jesus disse: eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o primeiro, eu sou o último, eu sou o início, eu sou o fim. Ninguém vai se atrever a fazer tal coisa. Se eu preciso acreditar no alfabeto grego, eu vou acreditar no alfa. Não vou dar trela para o ômicron. Eu não vou dar bola para o delta. Eu não quero nem saber do beta, nem do gama. E seja lá qual que letra lambda eles vão criar. Eu vou ficar fixo. Você que está em casa, fixo no alfa, no ômega. Só acredito nesses dois. Essas duas letrinhas, eu tomo posse. Você não vai me ver descabelado, correndo por aí, que nem uma pessoa sem Deus. Eu tenho o passo a passo. Eu tenho a bússola, está aqui. Eu me alegro quando eu leio. Digo: Deus, está acontecendo tudo. Eu me atrevo a marcar data? Nunca. Mas eu não sou tolo, as coisas estão acontecendo. Sabe quem é Deus? Deus é aquele que mede a palmos os céus. Olha o tamanho desse Deus. Deus é aquele que pesa todos os outeiros e as montanhas desta terra. Olha que quão grande é o nosso Senhor, quão tremendo é o Deus a quem servimos, capaz dele medir a palmos os céus e pesar os outeiros, que são os montes,
e as montanhas desta terra. Esse Deus é tremendo, irmãos. Como eu não posso descansar? É Ele quem está conosco todos os dias. Não foi isso que ele disse? Até a consumação dos séculos. Passa 100 anos, vem mais um. Passa 100 anos, vem mais um. Nós estamos agora em mais uma leva de anos até completar mais um século, se assim Ele permitir. Mas Ele disse: eis que estou convosco todos os dias. Não é uma boa notícia? Mas pastor, eu não sinto que eu estou com Deus. É porque Ele não habita em você ainda. Porque você não o convidou para ser Senhor da sua vida. Não o convidou para ser o seu Salvador pessoal. Irmãos, venha o que vier. Aconteça o que acontecer. Eu estou preparado. Não sei se em 2023 eu vou estar aqui. Você vai estar aqui. Mas não importa. Eu estou preparado. O que é que Deus está dizendo para você? Prepara-te, ó Israel, para quando te encontrares com o teu Deus. Prepara-te. Por isso Ele pede para você levantar a cabeça. Dentro de um avião, havia uma turbulência muito forte. O avião chacoalhava demais, subia, descia, ia para a esquerda, direita. A aeromoça não dava conta. E as pessoas estavam apavoradas dentro do avião que chacoalhava. Por mais que ela dissesse, é só uma turbulência, vai passar, mas até ela estava sentindo que o tranco era grande. E as pessoas se pegavam, se apertavam, já sabendo que aquilo poderia terminar numa grande catástrofe. Chovia muito. E havia um garotinho sentado, lendo uma revistinha, um gibi. E todos notaram que aquela criança estava calma, enquanto todos estavam apavorados, nervosos, já pensando o pior. E o avião chacoalhava, e eles olharam então para aquela criança, e a criança permaneceu tranquila, calma. Então quando deu mais uma calma, eles gritaram: ei menino, você não está nervoso não, por quê? Ele diz: não estou nervoso não, estou tranquilo, meu pai é o piloto. Você está vendo? Meu pai é o piloto. O nosso Deus está pilotando tudo isso aqui. Ele é o meu pai, é o seu pai. Você precisa ter essa confiança, porque Ele sabe o que está fazendo. Ele vai segurar bem esse manche, e vai fazer esse avião chegar ao seu destino. E se você ainda não sente que o piloto é o seu pai, então abra esse coração, e o receba gostosamente dentro dele, e você não vai se arrepender. Esse filme do Netflix, já concluindo aqui, ele, o tempo todo, parece um mantra: não olhe para cima, não olhe para cima, não olhe para cima. E aquilo me incomodava. Aí eu disse: Deus, faça alguma coisa. Deus disse: pregue. Então estou aqui pregando. Não dei o spoiler do filme, mas eu estou dizendo: olhe para cima. Você não vai se arrepender. Eu quero só deixar para vocês alguns versículos sobre olhar para cima, a importância, né? Em Salmo 121 diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não dormirá. Eis que não dormitará, nem dormirá aquele que guarda a Israel. Amém? Então eleva os teus olhos para os montes.
No livro de Tiago, no capítulo 1, versículo 17, diz assim, ó: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então vem da onde? Do alto. Amém? Em Isaías 45, 22 diz assim: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus, e não há outro, diz o Senhor. Em Colossenses, no capítulo 3, versículo 1, diz: buscai as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Como é que eu não vou prestar atenção nessas palavras? Como é que eu vou negligenciar? Como é que eu vou ficar desesperado? Não se distraiam, simplesmente olhe para cima. Amém? Feche os seus olhos. Eu vou fazer uma oração. Faça essa oração comigo. Se você sentir esse desejo, ora. Deus, o pastor trouxe a tua palavra, saiu do teu coração, e agora chegou ao meu coração. Eu entendi esta palavra, porque eu tenho visto os sinais claros, nítidos, de que o Senhor está voltando. A tua palavra nos diz para orarmos e vigiarmos, não ficarmos desatentos aos prazeres desta vida, aos cuidados desta terra, mas olharmos para cima. O Senhor tem nos dado grandes sinais nos céus, impossível não enxergá-los, não vê-los. Grandes cometas têm rasgado os céus, e as pessoas podem vê-los, até mesmo sem os telescópios. A olho nu é possível ver. Pai, são muitos os eclipses solares, lunares, que aconteciam milhares de anos, agora é corriqueiro, é um atrás do outro. Quantas luas de sangue, e a tua palavra fala tanto delas. Pai Santo, não há desculpa, mas eu entendi esta palavra. Eu quero abrir o meu coração, e eu quero convidar Jesus para entrar no meu coração e fazer da minha vida morada eterna. Eu quero que teu Espírito me conduza nesta terra, seja o meu piloto, o meu controlador. Eu quero descansar nos teus braços. Eu quero que o meu nome seja escrito no livro da vida. Eu quero estar preparado para o grande dia do Senhor, para o toque da tua trombeta. Eu também quero ouvir essa trombeta. Eu quero ver a tua face, o teu rosto. Jesus, eu oro em teu nome. Amém. Você conseguiu fazer essa oração comigo? Você abriu o seu coração e convidou Jesus, caso você não tenha, e recebeu Jesus como Senhor e Salvador? Tenha coragem, eu não vou chamar você aqui para vir à frente, é só para saber se você fez. Levante a mão. Há alguém que fez essa oração, abrindo e convidando Jesus para ser seu Senhor? Lembra que Deus abençoe lá atrás, ó, vamos dar uma salva de palmas? Lembra que eu disse que o Espírito Santo está falando à igreja? Seu nome está escrito no livro da vida eterna. Deus sabe. Ele vai conduzir você. Ele vai ser o seu piloto. Ele vai controlar a sua vida. Há mais alguém que orou assim com o pastor? Levante a mão.
Tem vergonha não? Você orou assim com o pastor? Alguém afastado que hoje queira retornar para os braços do Senhor? Levante a sua mão. Há alguém? Então vamos ficar de pé. Os conselhos que foram dados aqui foram todos para vocês, em casa, vocês aqui. Jesus está voltando. Eu estou certo disso. Quando, pastor? Não sei. Mas para que eu não fique ansioso, Ele me dá condições de enxergar os sinais. Amém? Uma vez lá em Itapuã, eu queria conhecer a ilha Pituã. Alguém aqui já ouviu falar na ilha Pituã? No dia que eu quis conhecer, o tempo não estava muito bom. Eu disse, oh meu Deus, justo hoje, achei uma folguinha, quero conhecer Pituã. Aí eu fui assim mesmo. Aí cheguei para o barqueiro, disse assim, e aí, você me leva lá para a ilha Pituã? Ele fez assim, olhou para o horizonte, disse, o tempo não está bom, o mar não está para peixe, não é bom que a gente vá para lá com esse tempo, se a chuva nos alcançar no meio do caminho, o senhor não vai gostar dessa viagem, vai ser muito arriscado, deixa o tempo melhorar. Se um homem consegue discernir o céu, por que você não discerne? Ó filho de Deus, ó crente, por que você não abre os olhos? Então preste atenção, Jesus está voltando. Levante a sua mão. E agora que o amor de Deus, nosso Pai, recebe aí, ó, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, e as eternas consolações, as doces comunhão do Espírito Santo de Deus, seja com todos vocês, com toda esta igreja, e com todas as igrejas do Senhor Jesus, espalhadas pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Sentem um instante, eu quero só passar uma informaçãozinha. Quinta-feira que vem, eu estou dando aqui, não é um estudo, é uma pregação, no formato estudo, sobre o Apocalipse. Quinta-feira passada foi o capítulo 1. Se você quiser saber mais sobre este último livro, o livro chamado Revelação dos Últimos Tempos, falta não. O Senhor fala que em meio a tanta agrura, tanta dificuldade, tanta luta, porque o Apocalipse é isso. Ele fala das bem-aventuranças, ele fala da coroa, fala que você também comerá da árvore da vida, você comerá do maná escondido, você receberá uma pedra, só você vai poder ler o novo nome que Deus lhe dará, lá no céu. Olha quanta coisa boa você vai poder saber, vindo aprender sobre o Apocalipse. Se eu fosse você, eu não faltaria. Essa igreja está aqui às 19h30. Vamos louvar, vamos orar, mas vamos deixar esta palavra de Deus no seu coração bem gravada. Você não vai ter desculpa de, eu não sei o Apocalipse. Vai saber, vem para cá, amém? Então Deus abençoe, vão na paz do Senhor, o Senhor os guarde pelo caminho, receba esse abraço bem gostoso, tá bom? Aliás, eu prometi que agora eu ia lá na frente dar um soquinho, né? Agora é a hora do soquinho, até quem sabe chegarmos ao abraço, então eu espero chegar lá, que Deus abençoe a todos.